eu assisti a Superman, filme que inaugura um novo universo da DC Comics nos cinemas, dirigido por James Gunn, estrelado por David Corenswet, e nesse vídeo eu vou trazer a minha opinião, sem spoilers. Vamos falar sobre a história do filme, sobre as atuações, sobre a ambientação, sobre a construção deste novo universo e no fim eu digo se vale ou não vale a pena ir assistir no cinema. Vem comigo e bora falar sobre Superman. Ô amigão, olha pra cima. 12 anos depois voltamos a ter um filme solo do Super-Homem, após a empreitada aí de Zack Snyder e o Snyderverso, que acabou no fim das contas não dando certo, muito por conta das interferências que a Warner fez nos planos e também o resultado dos filmes que não foi o esperado. Agora, o universo DC Comics reinicia com Superman, dirigido por James Gunn, que além de ser o diretor do filme, também é o grande cabeça por trás deste novo universo. E se alguém estava com dúvidas se pelo fato do James Gunn ter dirigido, por exemplo, o filme Esquadrão Suicida e ter confirmado, que alguns atores como o John Cena, como Peacemaker, ou a Viola Davis, como a Amanda Waller, fariam novamente esses papéis, esse filme ainda teria algum resquício do Snyderverso. Pode ficar tranquilo ou preocupado caso você gostasse do Snyderverso, que aqui a gente está lidando com o início de uma nova história, com o início de um novo universo. Na trama do filme acompanhamos o Super-Homem em seu 3º ano como super-herói na cidade de Metrópolis. E uma coisa interessante é que o filme ele já começa no meio da ação. Não é que é um filme que ele começa na metade, depois ele vai pro início e depois pro fim, não. Você já começa com as coisas em andamento. É um filme que não precisa mostrar todos os passos que a história daria para chegar no ponto em que ela está. E isso eu achei bem interessante justamente para dar uma dinâmica diferente, não ficar aquela cara de filme de origem que definitivamente este não é. Então o conflito inicial do filme é a questão de que o Superman acabou intervindo em uma guerra entre dois países e um desses países é aliado dos Estados Unidos. Então o Lex Luthor começa a utilizar essa questão para poder se colocar à disposição do governo para agir com medidas contra o Super-Homem. E aí a partir daí que a história do filme vai se desenrolando. Esse é um filme que tem alguns objetivos bem claros e eu diria que o principal deles é a reconstrução do símbolo, a reconstrução do Super-Homem como essa imagem do herói original, do herói que ele é e foi para nossa cultura popular. Nos últimos anos, principalmente com a introdução do Snyderverso, que a gente teve um Super-Homem um pouco mais focado no realismo, um filme com uma paleta de cores mais cinzenta, era um filme que tinha uma melancolia por si só, o que difere muito da figura do Super-Homem nos quadrinhos, nas animações, e esse filme justamente tenta retomar essa aura. É um filme que se parece muito com os desenhos animados do Super-Homem, da Liga da Justiça Sem Limites. Você tem a sensação de que você está tanto assistindo a um episódio dessas animações quanto abrindo uma história em quadrinhos do Superman. David Corenswet é um Super-Homem que consegue ter muita expressão. Ele, diferente do Henry Cavill, por exemplo, que era muito mais voltado para o físico, para as cenas de ação, de brutalidade, de lutas corpo a corpo, o David Corenswet traz um Superman muito mais imperfeito, falho, que se irrita, que lê as coisas sobre ele nas redes sociais e tem sentimentos sobre isso, e é principalmente um Super-Homem que tem um código de conduta, uma moral e um objetivo que ele construiu para si, que ele acreditou que era aquilo que ele deveria ter como missão e ele leva isso para frente, ainda que coloquem o papel dele em dúvida. Em nenhum momento ele se deixa desviar daquilo que ele acredita. Uma das grandes forças desse filme está justamente no seu trio de protagonistas. Como eu já falei, o David Corenswet encarna uma versão de Super-Homem que é bem diferente da do Henry Cavill, se aproxima mais da versão do Christopher Reeves, é mais aquele Superman clássico, mas que também não é tão aquela figura colocada num papel de perfeito como a gente tinha, o Christopher Reeves. Ele tá mais para os momentos de fraqueza daquele Superman de 1978
e que a gente vê isso em tela. É um Superman muito mais identificável e alcançável. Ele não é aquela figura messiânica impossível da gente se relacionar com ele. É um super-homem que nos permite olhar para ele e enxergar a sua história, entender sua missão e principalmente a gente ter essa relação um pouco mais próxima com este personagem. Rachel Brosnahan traz uma Lois Lane extremamente questionadora, uma Lois Lane que não aceita facilmente as coisas, né? Ela está sempre querendo saber mais, ver um outro ponto de vista, e com isso ela tem alguns embates interessantes com o Clark, com o Super-Homem, e eu gostei bastante de ver a personagem em tela. Já o Lex Luthor do Nicholas Hoult é aquele cara super inteligente que aqui ele já está no meio da ação, ele já está estudando o Super-Homem há vários anos e, acima de tudo, ele não aceita o fato de um ser de outro planeta ser tão apreciado pelos seres humanos. Ele tem um ego gigantesco e uma inveja muito grande da imagem que o Superman tem diante das pessoas e por isso ele quer a todo custo destruir isso. Outro destaque do filme para mim é o Krypto, o supercão, que também está presente no filme e as cenas dele são muito divertidas. É um personagem que, para a história de forma geral, ele não tem um papel tão importante assim, mas que é super divertido de vê-lo em tela. Além disso, o filme tem outros coadjuvantes, toda a turma do Planeta Diário, que acaba não tendo muito o que fazer na história, mas dá uma contextualização interessante. Tem a Gangue da Justiça formada pelo Lanterna Verde, Guy Gardner, pela Mulher Gavião e também pelo Senhor Incrível, que é o personagem dos coadjuvantes que tem maior destaque. Gostei de ver as cenas dele, principalmente a relação que ele tem ali com a Lois Lane nas cenas de ação. O primeiro ato de Superman traz um filme muito interessante que nos contextualiza no universo em que a gente está entrando nessa história na metade. É como se a gente estivesse acompanhando uma saga que já se iniciou sem se preocupar em mostrar o primeiro capítulo. Ele já começa na ação, já começa com coisas acontecendo e esse início é muito bacana. No meio ali, depois de uma certa virada que acontece na trama, o filme acaba tendo muitas coisas, muitos personagens para ele desenvolver e a história fica um pouco bagunçada com algumas facilitações narrativas e conveniências, mas que depois tudo faz sentido no ato final. Há também uma pequena surpresa, um plot twist que não me pegou tanto assim, eu acho que não é a parte mais forte da história, mas eu acho que acaba sendo mais uma piscadela para o futuro de uma possível situação que pode acontecer em sequências de Superman. E o ato final do filme traz uma resolução bem interessante, repleta de momentos emocionantes, de você ficar imaginando o que o herói vai fazer para resolver essa situação, e a resolução eu acho bem interessante e também fica instigando situações para o futuro que podem ser bem interessantes. Superman nos apresenta um novo universo de DC Comics, mas, acima de tudo, ele está focado em reconstruir a imagem do Superman como um símbolo e de entregar um bom filme. Ele não fica a todo instante apresentando situações e detalhes que vão levar a outro filme, a sequências desse próprio filme ou a produções estreladas por outros personagens. Ele faz isso, mas não é o seu foco principal e ele entrega um filme muito divertido, um filme com cara de filme de quadrinhos, com cara de filmes de super-heróis e principalmente traz uma energia, uma ambientação mais alegre, colorida, sem deixar também de ter os seus momentos de maior emoção, de drama, principalmente quando a gente traz ali a relação do Superman com os seus pais, tanto biológicos quanto adotivos, e é um bom início para o novo universo de DC. Se você estava com esse receio e imaginando o que poderia acontecer, se daria certo ou não essa nova empreitada da DC Comics nos cinemas, pode ficar tranquilo que vale sim a pena assistir Superman. É um filme que tem cenas de ação muito bacanas, tem um humor muito legal, algumas piadinhas fora de hora, mas eu acho que, no geral, o tom do filme é bem equilibrado e vale sim a pena assistir. Só uma ressalva de leve que eu não vou comentar aqui sobre, mas eu acho que as cenas pós-créditos do filme são muito desnecessárias. Elas não precisariam estar no filme porque elas não acrescentam em nada à história. Beleza, galera? Então é isso.
Essa é a minha opinião sobre Superman, filme de 2025, dirigido por James Gunn, estrelado por David Corenswet, e agora eu tô super curioso para saber o que vem por aí na sequência desse novo universo DC. Esse é o primeiro de muitos conteúdos sobre Superman que a gente vai trazer aqui no canal, então fica ligado, se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para não perder nada, deixa a sua curtida que ela é muito importante para o nosso trabalho, comenta aqui, tamo junto galera, até o próximo vídeo, valeu!